Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos aqui na nossa live quinzenal. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas, vocês devem ter acompanhado. E assim, eu vou fazer um grande apanhado, né, da segunda quinzena de maio, basicamente. O primeiro ponto é que vocês sabem que na primeira semana, logo na segunda-feira, eu comecei fazendo um encontro lá na Câmara Municipal de São Paulo com a vereadora Janaína Lima. Ela tem um encontro que chama de Strava Talks, que é muito bacana. Ela leva cada semana um convidado. Então foi bacana ir lá conversar com os eleitores, contar um pouco o que a gente está fazendo, como é lá na Câmara Federal. Então é um momento assim bem bacana, de proximidade, porque geralmente as pessoas acham que funciona de um jeito e funciona do outro. Então no dia 13, na segunda-feira, dia 13, eu fui lá. Depois, em Brasília, essas semanas foram muito complicadas, essas últimas duas, vocês devem ter acompanhado, por conta de todas aquelas medidas provisórias que tem para votação. Né? Tem a que vocês acompanharam, a questão dos auditores fiscais, a questão do COAF sair do ministro Moro e para o Ministério da Justiça. Então, foi muito tenso, mesmo porque, para quem não sabe, a medida provisória tem prazo. E toda essa angústia estava porque se a gente não vota no prazo, ela perde o efeito. Então estava bem tenso, a esquerda obstruindo e fazendo o possível para retardar mais o processo. Então foram semanas bem difíceis. Aí nós vamos começar. Desculpa, eu ainda estou doentinha, tá? E como tem gente mexendo na minha frente falando, eu fico perdendo um pouco a concentração. Desculpa, deputada, o vídeo tá enviesado. Tá enviesado? Então arruma, não tem problema. O pessoal sabe que aqui a tecnologia... Sabe que eu sou analógica, que eu tô aprendendo a ser digital. Isso quer dizer que melhorou? Gente, quem estiver assistindo, fala, dá um okzinho, vê se tá certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Agora, eu tava torta, agora eu tô reta, é isso? Então tá bom. Então, um episódio que eu gostaria de contar para vocês o que aconteceu. Vocês sabem que teve a visita do ministro da Educação, né, na primeira semana. O que aconteceu foi uma convocação, convocaram ele para ir ao plenário. Eu não gostei que ele foi convocado, eu votei contra a convocação dele. Eu, não somente a Adriana, mas todos os do Novo, porque aquilo ninguém queria discutir educação, todo mundo queria fazer um ato midiático, um ato para chamar atenção, e assim, ele foi lá, a gente perdeu uma tarde inteira, e nada se resolveu. E deixa eu contar uma coisa, ele já ia na comissão de educação para a gente falar sobre educação, ter uma discussão técnica sobre a questão dos planos da educação, quais são as diretrizes da educação. E com essa convocação que foi feita, ele não foi na comissão da educação, essa discussão acabou sendo retardada, as medidas provisórias que têm prazo e tinham que ser votadas não foram votadas, e assim, eu não gostei nem um pouco. Porque uma coisa é você chamar um ministro para discutir questões de educação. Outra coisa é você convocar para mostrar que tem poder, para fazer um ato midiático, para, juntar. Vocês sabem como se o lá era muito mais em aparecer do que discutir educação. Então, fui super contra, tanto assim que ele voltou na semana seguinte na Comissão da Educação, que eu vou contar daqui a pouco como é que foi. Então, ele foi lá aquele dia à tarde. A gente sabe como é, ele explicou ali quais eram os planos dele. É claro que tem um monte de gente que quer fazer só bagunça, só quer ofender. Eu acho que de uma maneira geral foi ok, porque foi um dia de muita pressão. E ficou combinado que ele iria na Comissão de Educação, que já estava combinado antes. Por quê? As medidas provisórias tem umas que são super importantes, gente. Tem a medida provisória de saneamento. Tinha a medida provisória que a gente viu de reorganização dos ministérios, né? Que inclusive tinha lá a questão dos auditores fiscais. Tem também toda a medida provisória que eles correm o risco de perder prazo, então não foi bacana. Daí quando ele foi para a da educação, o que acontece quando vai para o ministério? Vocês sabem como funciona uma comissão? A gente tem uma comissão de educação e lá sempre tem ordem de preferência na fala, né? Então, por exemplo, toda comissão
os líderes têm prioridade na fala, eles têm o tempo deles de liderança e depois tem todo mundo que fez o requerimento. Conclusão, eu estava toda animada para fazer meus questionamentos e tudo, não consegui fazer porque tinha 24 líderes inscritos, um monte de líder, e os 30 autores e coautores do requerimento. Então eu já combinei, inclusive com o Thiago Mitro, que é outro colega de bancada que também faz parte da Comissão da Educação, que nós iremos lá no Ministério da Educação conversar com o ministro para realmente a gente chegar a pautas importantes. O Thiago conseguiu falar porque ele é titular da comissão e eu como suplente estava na terceira lista, não consegui falar. As comissões, essas reuniões, elas demoram 4, 5, 6 horas e é muita gente inscrita. O tempo de fala depende do tamanho da bancada, então tem partido ali que tem 10 minutos, 12 minutos, mais o tempo da fala, então realmente é bem complicado. Então é bom que vocês entendam isso, porque tem gente que pergunta assim, nossa, mas por que vocês ou falam um pouco ou não falam? Vocês já sabem, né? O Novo são 8 deputados e tem partidos que têm 50 e poucos deputados e tudo mais, tá bom? Então isso é a questão número 1. A semana passada ela foi um pouco mais assim produtiva. Nós tivemos votações das MPs, então teve aquela votação que também gerou bastante polêmica, aquela que permitia que as companhias aéreas tenham 100% do capital estrangeiro, né? O Novo foi a favor, porque a gente quer realmente a abertura do mercado, porque com a abertura do mercado, quem ganha é o consumidor. Porque a partir do momento que você tem várias empresas competindo, a partir do momento que você tem várias empresas querendo ofertar um serviço, a tendência é que os preços abaixem e que elas ofertem um melhor valor e tudo. E tem uma discussão também que não nos agradou, que é proibir as empresas, as companhias aéreas de cobrar por bagagem. Então isso assim, é lamentável que o pessoal tenha exigido isso, porque a questão prática é a seguinte, quando você não leva uma mala, você vai passar a pagar por quem leva. Uma coisa é você, cada um, levar sua mala, quem quiser levar uma mala extra, despachar uma bagagem, pagar por essa mala, esse é o correto. A partir do momento que existe uma exigência que a companhia aérea não cobre por bagagem, sabe o que quer dizer? Que ela vai cobrar de todo mundo, ela vai levantar a régua ali, e você que não leva mala, que leva uma mochilinha, que leva uma sacolinha, você vai acabar pagando pelos outros. Então isso a gente foi contra. Pessoal fazendo festa, eu nunca entendi porque que o povo estava fazendo festa, porque a gente está assinando um cheque para pagar mais caro passagem aérea, uma vez que não vão cobrar bagagem, então realmente a gente não gostou. A principal votação da semana foi a medida provisória 870, que justamente estava em discussão com o COAF, que é do Ministério da Economia, acabou indo para o Ministério da Economia contra a nossa vontade, que é que ficasse no Ministério da Justiça com o ministro Moro. Fizemos um super movimento, pedimos que fosse nominal, a gente realmente queria que fosse nominal para todo mundo saber como que cada parlamentar votou, quem votou contra, quem votou a favor. Então nós tivemos 210 votos a favor, não dá para ficar olhando aqui e ali, eu estou com 2 telefones aqui, viu gente? Então sempre tem que ficar um e outro. Não dá. Nós tivemos 228 deputados que votaram para que o COAF ficasse vinculado ao Ministério da Economia. Então tem as listas, deem uma olhada, teve muita discussão, mas o voto foi nominal. E uma coisa muito boa que aconteceu foi que, graças a um destaque do Novo, nós conseguimos que os auditores fiscais não tivessem mais a mordaça, porque existia um jabuti ali no meio colocado que impedia que os auditores fiscais pudessem comunicar qualquer indício, qualquer irregularidade, tal. Estava impedindo que ele comunicasse ao Ministério Público. Uma tentativa de colocar mordaça em auditor fiscal. E nós fomos contra, a gente destacou e foi super bacana, porque com isso não existe mais essa mordaça. Agora voltou, a gente ficou, inclusive, de normalizar isso, o que quer dizer? Não é para dar poder excessivo para um auditor fiscal, não é nesse sentido, mas é justamente para que ele faça o papel dele com propriedade e ele está lá para ver se tem irregularidade mesmo. Então, agora volta para o Senado,
Tem prazo essa medida provisória, o prazo dela é 3 de junho, e vamos torcer para dar tudo certo, tá bom? E a última comunicação, pera um pouquinho, gente, questão técnica aqui. Eu tô com o celular aqui e com o celular aqui. Então, das duas, um aproxima um do ladinho do outro, porque senão eles vão pensar que eu não tô olhando para eles. Dá para colocar nesse ladinho aqui, por favor? Traz mais pra cá. Que assim parece a foto, quando a gente tira a foto e ficou... Obrigada. Isso, assim melhora bem. Estamos acabando já, meninas. Elas ficam segurando o celular assim. E eu queria contar para vocês da Comissão da Previdência, né? Toda semana nós temos 3 sessões da Previdência e a gente está nessas audiências públicas onde são levados sempre temas diversos, né? Então a gente tem o Dia do Trabalhador Rural, o Dia do Regime Próprio, o Dia dos Segurados Especiais e sempre o formato é assim, coloca-se 2 contra e 2 a favor, um de cada lado e tem-se o debate. Então é muito interessante. Na semana passada foram várias categorias especiais, teve o dia da categoria especial. Gente, acho que muita categoria especial, acho que tinha uns 14 ali, assim, sindicatos, tinha de tudo. Tinha tanto dos guardas, dos professores, da magistratura, tinham várias categorias ali reunidas, né? Eu até tentei trazer uma reflexão, porque o que eu me questiono, e eu, sei lá, não sei como é que vocês pensam em relação a isso, mas eu sei que tem profissões que realmente a gente precisa ter uma atenção, né? Principalmente quem tem risco de vida e tudo mais. Mas tem várias categorias que têm risco de vida, que são perigosas e que não estão representadas lá. E a reflexão que eu fiz foi como é que a gente consegue fazer uma reforma da Previdência justa que afete todo mundo com aquelas categorias que não estão representadas lá. Porque lá, quem que estava lá? Quem tem sindicato forte, quem tem proximidade com o poder, estava lá, colocando o seu lado e tudo. Agora, tem categorias que não estão lá. Né? Eu achei engraçado que até um moço me escreveu no Facebook, falando, eu sou carvoeiro, né? A minha profissão é super insalubre, é super perigosa, a gente não tem sindicato forte, e eu garanto que político... seguranças, militares e professores não aguentam ficar lá dentro meio-dia, né? Meio-dia sequer. Então é só uma reflexão para a gente fazer, porque todos nós somos especiais, gente, todos nós somos iguais. E é muito difícil a gente chegar. Por que algumas classes têm direito à aposentadoria especial, categorias especiais e outras não? Né? Isso estou incluindo político também, que é o nosso caso, estou incluindo todo mundo. Né? Aliás, só para deixar claro aqui, eu abri mão da minha aposentadoria especial, político tem direito. Só para deixar claro isso, se alguém me perguntar, abra mão da sua, já abri. E é isso, essa semana nós discutiremos inclusive o Dia das Mulheres. Vão especialistas falar sobre aposentadorias de mulher. Vocês sabem, eu, Adriana, sou favorável, eu acho que mulher tinha que se aposentar na mesma idade do homem. Eu sei que muita gente não pensa assim, mas eu acho que a partir do momento que a gente quer salário igual, cargo igual, briga por tudo igual, por que quer aposentar antes? Né? Daí tem gente que responde assim, é porque mulher tem dupla, tripla jornada, tem filhos, tem que cuidar dos filhos, ela tem interrupção no contrato de trabalho. Concordo, tem esse ponto também, eu já tive meu trabalho interrompido por algumas vezes nas minhas gestações. Mas é uma questão só de adequar, né? Às vezes, sei lá, cada filho que tem acrescenta um ano. A gente tem que criar uma fórmula para a gente não ficar com uma reforma da Previdência que só tem a categoria especial, não é, gente? Porque daí também começa a complicar e tem uns assim que vão se sentir injustiçados. Isso também não é bacana. Tá bom? Então, olha, hoje eu tô atrapalhada, eu tô doente ainda, eu tô gripada, mas eu não podia deixar de contar essas coisas para vocês, de fazer essa live. Tem alguma pergunta? Não? 11 da manhã. A boa notícia é que eu vou mudar o horário dessa live. Eu me sinto muito sozinha às 11 da manhã. Tá todo mundo trabalhando, isso inclusive é trabalho, mas poucos conseguem acompanhar. Então, a próxima live quinzenal vai ser na segunda-feira às 18 horas, tá bom? Vou começar a fazer live na segunda às 18, 18h30, porque daí vocês vão estar mais pertinho, eu vou fazer perguntas e tudo mais. Tá bom? Beijo, gente. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Horrível fazer com 2 celulares. Não gosto.
Não gosto. Tá? Ainda tá ao vivo? Você não conseguiu desligar? Então...